o que acontece quando a gente utiliza a chamada técnica ou algoritmo tradicional da multiplicação. Antes de a gente partir para o algoritmo em si, é importante termos clareza sobre dois pontos. O primeiro deles é o significado da multiplicação. No fundo, quando a gente multiplica, a gente está somando. A gente está fazendo uma soma de parcelas repetidas. É isso que a gente faz. Então, quando a gente tem 3 vezes 4, o que a gente tem, na verdade, é uma soma repetida do número 4. É uma soma de 3 fatores de 4. Na multiplicação, a gente chama os números que estão sendo multiplicados de fatores e o resultado dessa multiplicação de produto. Então, nessa multiplicação que eu estou considerando, 3 e 4 são os meus fatores da multiplicação e 12, que é o resultado, é o produto dessa multiplicação. Então, essa é a primeira ideia, a ideia fundamental. A multiplicação nada mais é do que uma soma e uma soma de parcelas repetidas. Quando a gente decora a tabuada, no fundo o que a gente está decorando é uma série de somas repetidas, eu diria elementares, que facilitam a nossa vida no cálculo de multiplicações de números maiores. Então, essa é a função da tabuada, né? A gente memoriza esses valores mais baixos para que a gente poupe trabalho quando a gente estiver lidando com números que são maiores. Então, esse é um dos pontos que eu quero chamar a atenção. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando eu multiplico 3 vezes 4 e ganho 12, perceba que eu poderia operar essa multiplicação trabalhando com, ao invés de 4, trabalhar com 2 mais 2. Então, eu poderia ter uma multiplicação do tipo 3 que multiplica 2 mais 2. Afinal de contas, 4 e 2 mais 2 representam aí o mesmo valor, representam o mesmo número. Nesse caso, o que a gente tem? Veja, se eu tenho 3 vezes 4 igual a 12, isso, como eu já falei, significa uma soma de 3 fatores de 4, essa soma repetida aqui de 4, que nos dá 12. Se eu trabalhar com 4 nessa forma decomposta do tipo 2 mais 2, o que acontece é que eu tenho duas somas aí repetidas operando, né? Eu tenho uma soma repetida do fator 2, tá aqui, do primeiro 2, então tenho 3 fatores 2 aí sendo somados, e tenho também outros 3 fatores 2 sendo somados de acordo com essa minha operação. E aí vejam que ao somar todos esses fatores eu ganho o mesmo resultado, o mesmo 12 que eu tinha no caso anterior. É claro, se eu estou multiplicando 3 por 4, pouco importa se esse 4 ele está condensado, eu diria, ou se ele está decomposto aí em duas parcelas. Esse produto, esse resultado final da multiplicação, ele tem que ser o mesmo, ele tem que ser 12. No primeiro exemplo, isso acontece de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais imediata, e no segundo exemplo, isso acontece, então, com um pouquinho mais de trabalho. Então, esses dois pontos-chave, eles são fundamentais para que a gente possa entender o que acontece quando a gente utiliza o algoritmo tradicional da multiplicação. Vou pegar um exemplo simples e que vai nos servir para compreender bem. Quando a gente vai fazer uma multiplicação do tipo 12 vezes 6, utilizando o algoritmo tradicional da multiplicação, da forma como a gente aprende na escola, o que a gente faz? A gente multiplica o 6 pelo 2 do 12, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, e a gente multiplica o 6 pelo algarismo 1, que compõe o número 12. Então, 6 vezes 1 dá 6, mais aquele 1 que subiu, vai nos dar aqui 7, fechando 72, então,
como resultado. O produto dessa multiplicação de 6 por 12 é 72. O que está acontecendo aqui? Essa é uma técnica que nos permite fazer essa soma repetida de uma maneira mais rápida. No fundo, é apenas isso que ocorre. Quando a gente tem 12 que multiplica 6, o que a gente precisa entender é que a gente tem aí uma soma repetida do número 6. A gente tem 12 parcelas, 12 fatores 6 sendo somados. E o que a gente está fazendo é 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, até que a gente tem esses 12 fatores 6 e somando. Ao fazer essa soma, o resultado que a gente encontra é justamente 72. Na medida em que a gente vai trabalhando com números maiores, fazer essa soma uma a uma se torna algo dificultoso. Então, as técnicas, elas vêm justamente para deixar o nosso trabalho mais rápido, para deixar o nosso trabalho mais fácil. Veja que uma vez que a gente aprende a técnica, é muito rápido fazer essa operação de 12 vezes 6. Ao passo de que, se a gente for somando 6 em 6, a gente vai levar um pouco mais de tempo. Considerando isso para números bem maiores, dá para perceber a vantagem de se utilizar de uma técnica, de um algoritmo que torne a nossa vida mais fácil nesse sentido. Então essa é a ideia. Agora, o que a gente precisa entender é o que esse algoritmo faz, né? O que está acontecendo quando a gente está utilizando esse algoritmo? Matemática não é mágica, embora muitas vezes as pessoas achem que sim. O que a gente tem aí é uma série de operações, de raciocínios, enfim, envolvidos nessas técnicas que a gente usa para fazer determinados cálculos. E essa é a proposta, que a gente entenda que raciocínio é esse, né? O que embasa, o que fundamenta essa técnica. Muito bem. Quando a gente está trabalhando com 12 vezes 6, utilizando esse algoritmo tradicional que a gente aprende desde criança na escola, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o algoritmo ele vai trabalhar com 12 na sua forma decomposta em 10 mais 2. A gente está num sistema decimal, então a decomposição ela acontece obedecendo o sistema, né? Eu estou separando as dezenas e estou separando as unidades. Então eu tenho aí o 12 decomposto nessa soma 10 mais 2. Vejam que eu poderia decompor o 12 em diversas outras somas. Poderia ser em 6 mais 6, poderia ser em 4 mais 8, a gente poderia escolher aí uma quebra qualquer. Mas, uma vez que a gente está utilizando uma técnica no sistema decimal, a gente obedece, então, os agrupamentos de 10 em 10 e é por isso que a quebra é feita dessa forma. Então, o algoritmo está trabalhando com o 12 na sua forma decomposta em 10 mais 2, decomposto nessa soma de 10 mais 2. E aí a gente tem o 12 nesta forma, 10 mais 2, que vai continuar multiplicando por 6. Vejam, nada muda. Por isso que eu chamei a atenção no início aqui do vídeo para aqueles dois pontos. Primeiro, a multiplicação é uma soma de parcelas repetidas. E segundo, a gente pode trabalhar aí com os números decompostos e a gente vai encontrar os mesmos valores, os mesmos produtos, né? Então é isso que acontece aqui. Quando a gente tem 10 mais 2 vezes 6, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma soma repetida de 6, pensando nesse 6 em 10 parcelas e em 2 parcelas, ao invés de pensar em 12 parcelas juntas. Então, a gente tem 2 parcelas de 6, por isso a gente faz 6 vezes 2. Então, 2 parcelas de 6 somadas dá 12. E a gente tem também 10 parcelas de 6, e essas 10 parcelas de 6 somadas dão 60. E aí, 60 mais 12 são os 72 que a gente encontrou lá, seguindo as regras do algoritmo tradicional da multiplicação. O que esse algoritmo faz é que ele esconde essa quebra, então ele opera fazendo essa quebra,
mas ele deixa isso camuflado, ele deixa isso escondido, e ele já nos dá a soma pronta, né? Então, quando a gente faz aquele processo, a gente já ganha esse produto finalizado, esse produto pronto. Mas essa é a ideia que fundamenta, né, que embasa essa técnica que é o algoritmo tradicional da multiplicação. Se a gente tiver uma soma de números com duas casas decimais, vou fazer um exemplo qualquer aqui, deixa eu ver. Por exemplo, se nós tivermos 14 que multiplica 12, a ideia é a mesma. A gente vai trabalhar com 14 e 12, pensando que ao fazer isso a gente tem aí uma soma repetida do quê? De 14 parcelas de 12. Então a gente tem 12 mais 12 mais 12 mais 12, então 14 parcelas de 12 sendo somadas, e a gente quer o resultado final dessa soma. Seria trabalhoso, um tanto quanto trabalhoso fazer isso um a um, então a técnica ela vem nos ajudar a fazer isso de uma maneira mais rápida. Essa é a ideia. Para fazer isso, a gente trabalha, quando a gente está usando o algoritmo, mesmo que a gente não veja isso, o que a gente está fazendo é trabalhar com o 14 na sua forma decomposta na soma do tipo 10 mais 4, e o 12 igualmente a gente vai decompor, vai abrir ele na soma 10 mais 2, e aí a gente está multiplicando todos esses fatores aqui. Eu vou fazer primeiro utilizando as regras do algoritmo tradicional, depois eu vou mostrar como isso acontece da maneira decomposta, como eu escrevi ali, para a gente ver que de fato é a mesma coisa que está acontecendo. Utilizando as regras que a gente aprende na escola, como é que a gente como é que a gente faz essa multiplicação de 14 vezes 12? A gente inicialmente vai pegar o algarismo 2 aqui, né, o algarismo das unidades desse fator que está multiplicando, e a gente vai fazer então a multiplicação desse valor por todos os algarismos do número que está acima, né, quando a gente arma a conta. Então a gente teria aqui 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 1, 2. Aí a gente vai somar com o que vem na linha abaixo. Por que a gente vai somar? Porque se eu estou multiplicando, eu estou nada mais do que somando, e é por isso que aqui aparece uma soma. Uma vez que eu vou para a linha para o próximo algarismo, né, eu vou agora multiplicar o 1, e aí a gente vai descer uma linha para colocar esses resultados. A regra diz que a gente precisa colocar um 0 aqui. Então a gente precisa pular uma casa e colocar o 0. Primeira coisa que é importante a gente entender é que isso aqui não é mágica. Não é que a gente tem que colocar ali de qualquer forma ou por qualquer motivo. A gente tem que lembrar que quando a gente está multiplicando esse 1 aqui do 12, esse 1 não é uma unidade, ele é uma dezena. Portanto, tudo que vai multiplicar por esse 1 vai acabar em 0. Afinal de contas, está sendo multiplicado não por 1, mas por 10. E toda multiplicação por 10 vai acabar em 0. Então, esse 0 que a gente deixa aqui, quando a gente vai para a linha abaixo, nada mais é do que uma forma mais rápida de a gente escrever os resultados dessa multiplicação por 10, que sempre vão acabar em 0. Então, não tem mágica. O que tem aqui é, de fato, um raciocínio que obedece aí o nosso sistema de numeração decimal. Quando a gente multiplica, então, aqui, continuando essa multiplicação, a gente tem, seguindo o algoritmo tradicional, as regras que a gente aprende, a gente tem 1 vezes 4, 4, e a gente tem 1 vezes 1, 1. E aí, para fechar, a gente faz a soma e vai encontrar como resultado, como produto desta multiplicação, o valor 168. Joia! Agora, vamos fazer essa multiplicação de 14 por 12 da maneira decomposta, né? Quebrando o 14 em 10 mais 4 e quebrando o 12 em 10 mais 2. Acompanhem aqui comigo. O que a gente tem aqui? A gente quer uma soma repetida do número 2, né? E a gente quer essa soma repetida em 4 parcelas de 2
e 10 parcelas de 2. E nós também temos uma soma repetida aqui do número 10, que a gente quer adicionar, e a gente tem 4 parcelas de 10 para serem adicionadas, e a gente tem outras 10 parcelas de 10 para serem adicionadas. Então a gente vai fazer isso passo a passo e vai ver o que a gente encontra como resultado dessa soma repetida. Quando a gente tem 4 parcelas de 2, então é essa multiplicação aqui, né? 2 vezes 4, então 4 parcelas de 2 nos dá 8. Quando a gente tem 10 parcelas de 2, 2 vezes 10 nos dá 20. Vejam que 20 mais 8 é, de fato, os 28 lá da primeira linha que a gente ganhou utilizando o algoritmo tradicional da multiplicação. Vamos fazer a mesma coisa agora com 10. A gente quer 4 parcelas de 10, então a gente quer essa soma repetida de 4 parcelas de 10. E aí, quando a gente faz essa soma, a gente ganha 40. E a gente também quer 10 parcelas de 10, tá? Então a gente quer essa soma repetida de 10 parcelas de 10, e quando a gente faz essa soma, a gente tem 10 vezes 10, que é 100. 100. Percebam que 100 mais 40 é os 140 que a gente encontra lá na segunda linha do algoritmo tradicional da multiplicação. Bom, agora que a gente já fez todas as somas que a gente precisava, a gente soma tudo que a gente ganhou e nós temos 20 mais 8, 28, 28 mais 40, 68, 68 mais 100, 168, que é o resultado, o produto que a gente tinha encontrado utilizando o algoritmo tradicional da multiplicação. Então é isso. Não tem segredo, não tem mistério. O algoritmo tradicional da multiplicação, ele é uma técnica que vai nos ajudar a fazer de uma maneira mais rápida essas somas repetidas que a gente está procurando quando a gente está buscando fazer uma multiplicação.